Boa noite a todos. Meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou presidente do BDMG Cultural, instituição que tem a alegria e a satisfação de realizar essa parceria tão frutífera com a UFMG, especialmente com os projetos República e Democracia Participativa, liderados, respectivamente, pelos professores Heloísa Starling e Leonardo Avritzer. Neste ano realizamos vários eventos e este de hoje, desta noite, fecha o ano de 2017, e já estamos todos animados para continuar essa bela parceria nos anos que virão. Enfim, hoje nós temos a alegria de receber 3 convidados que vão falar sobre democracia, diversidade e cidadania, e eu quero apresentá-los muito rapidamente para que eles já possam tomar a palavra de imediato. Está conosco a secretária de Estado da Educação, Macaé Evaristo, que é formada em Serviço Social pela PUC Minas, é mestre em Educação pela UFMG, professora da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte desde 84, havendo atuado na coordenação e direção de escola pública. Atuou como gerente de coordenação da política pedagógica, como secretária adjunta e secretária municipal de educação, foi professora do curso de Magistério Intercultural Indígena, coordenou o programa de implantação de escolas indígenas de Minas entre 97 e 2003, atuou também no Ministério da Educação, na Secretaria de Alfabetização, Diversidade e Inclusão, e é hoje secretária de Estado da Educação do Governo de Minas Gerais. Também conosco a deputada Érica Cocai, que graduou-se em Psicologia na UNB, foi integrante do movimento estudantil na UNB, depois ingressou na Caixa Econômica Federal em 82, foi eleita a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, onde exerceu 2 mandatos, havendo também presidido a CUT, a Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, entre 2000 e 2002. Em 2002, foi eleita deputada distrital da Câmara Legislativa do Distrito Federal, tendo sido reeleita em 2006. No pleito de 2010, foi eleita deputada federal e foi reeleita em 2014. Também conosco, nesta mesa, André Botelho, da UFRJ, que é doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, é professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo experiência na área de Sociologia, com ênfase em pensamento social brasileiro e teoria sociológica. É pesquisador do CNPq e da FAPERJ e membro da coordenação da Biblioteca Virtual do Pensamento Social. Sejam os 3 muito bem-vindos a esta casa, cuja missão é fomentar a cultura, e a cultura entendida aqui como fator de desenvolvimento e de inclusão social. Então, com a palavra agora, a secretária de Estado da Educação, Macaé Evaristo, para as suas considerações. Boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar aqui o André Botelho, a Érica Cocai, dizer que é uma alegria poder compartilhar a mesa com eles aqui, cumprimentar o BDMG por essa iniciativa, a pessoa aqui do Rogério, que também foi meu colega, então estou bastante à vontade aqui nessa mesa, colega de trabalho. E a UFMG por essa parceria para trazer um tema tão importante, eu acho, nesse momento, nessa conjuntura que nós vivemos no nosso país, que é o debate de democracia, cidadania e diversidade. Eu penso em tratar aqui, então, dessa questão da democracia, da cidadania e da diversidade, fazendo uma escolha que está na cara. Eu quero tratar de democracia e cidadania, abordando mais especificamente, né, a questão das relações raciais. E como que a gente pode pensar a democracia no nosso país numa sociedade, né, e numa correlação de forças em que o contrato racial vigente ele implica, né, uma supremacia branca e uma supremacia patriarcal. Então, eu acho que esse contrato ele não é uma prerrogativa da sociedade brasileira. Eu até poderia dizer hoje que esse contrato racial, está posto, né? E ele orienta a ação do
do capital e do capital internacional, e a gente vê esse mesmo tipo de situação de racismo, de exclusão, de xenofobia ser afirmada em diferentes lugares, né, do mundo e serem utilizadas como estratégia de manutenção da manutenção de privilégios. Então, eu acho que esse, para mim, é o ponto fundamental, falar de democracia no nosso país hoje, em que, na minha compreensão, as instituições estão ameaçadas, nós sofremos um golpe, é também falar da construção de um novo contrato racial que não deixe a população negra, e destacando um pouco mais, além da população negra, as mulheres, porque esse contrato, né, ele também implica uma relação de exploração das mulheres, né, numa situação marginal, numa situação de exclusão. Então, me parece que a gente repensar a democracia no nosso país e a cidadania passa por a gente fazer um debate bastante sério e construir estratégias de superação desse contrato. Eu queria falar aqui de 4 desafios que eu vislumbro assim, que são bastante fundamentais nesse debate. Primeiro, a necessidade de superar a resistência, né, e o racismo institucional. O racismo institucional que se expressa em diferentes formas na nossa sociedade, mas é o racismo institucional que autoriza, por exemplo, né, um grande jornalista da maior emissora de televisão do país a se direcionar e a falar, né, a fazer uma crítica, que estava sendo gravado, né, e dizendo que só podia ser coisa de preto, né. É o racismo institucional que autoriza as instituições de segurança pública a atirar numa criança de 10 anos, uma criança negra, que está brincando, né, em frente à sua casa. É o racismo institucional que se comove fortemente, por exemplo, quando um casal branco que adotou uma criança negra, né, e essa criança ela é agredida, e esse casal branco, né, sai na proteção da filha, e todas as pessoas se comovem, e é para se comover mesmo, né? O racismo ele é chocante, mas quando a Thaís Araújo fala a mesma coisa sobre o filho dela, ela é fortemente questionada. É o racismo institucional que pode explicar por que o nosso país, até hoje, nunca conseguiu produzir igualdade entre homens e mulheres, negras e brancos, né? É o racismo institucional que autorizou o Estado brasileiro a deixar milhares de crianças e de homens e mulheres negras excluídos da escolarização ao longo de todo o século XX. E é esse mesmo racismo institucional que faz com que hoje a gente tenha um Congresso Nacional que acha perfeitamente natural fazer o debate da redução da maioridade penal, defender a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, né? E achar que qualquer criança pobre, negra, da periferia, é muito normal que ela seja encarcerada, até porque roubou lá um pão, né, na padaria, e não se constrange das aberrações que a gente está vivendo e vivenciando hoje com esse governo que aí está, né, que não tem nenhum voto, mas se acha no direito de caçar todos os direitos dos trabalhadores brasileiros. Então, eu acho que superar o racismo institucional, e, em especial, na área em que eu atuo, eu acho que hoje a gente enfrenta 2 debates importantes, né, que eles se articulam, que é a questão da censura dos currículos, né, quando você tem projetos e grupos que querem interferir e querem proibir a liberdade de aprender, a liberdade de ensinar e a liberdade de pesquisa, assim como a gente tem, né, eu acho que também, dentro desse espírito, um combate à laicidade do Estado. E, portanto, a gente hoje convive na esfera educacional com uma tentativa, não é, do que se diz de uma gestão ou de uma escolarização sem partido, mas, na verdade, o que a gente está percebendo é que o que se quer é uma escolarização de partido único, porque as pessoas
serão proibidas, né? Serão proibidas de aprender, serão proibidas de ter acesso à literatura, serão proibidas de ter acesso à arte, porque algumas pessoas se acham no direito, né? E se acham detentoras das vontades e dos desejos e, portanto, podem dizer o que pode e o que não pode ser ensinado e a quem pode ser ensinado. É estranho, porque são esses mesmos grupos que, quando se fala em qualquer tipo de regulamentação da mídia, né, eles saem totalmente na defesa, eu falo, da liberdade de expressão, que, na verdade, no nosso país ainda é uma liberdade de algumas famílias terem expressão, porque o conjunto da população brasileira é bastante cerceado nesse quesito. Um segundo ponto que eu acho importante destacar, quando a gente está falando de construir democracia e de relações raciais no Brasil, é da gente também derrotar no sentido de que não é possível mais o Estado brasileiro não assumir que precisa fazer políticas afirmativas e ter dificuldade de lidar com políticas afirmativas. Porque todas as vezes que se fala em políticas afirmativas, as pessoas falam, não precisamos discutir relações raciais, a gente não precisa discutir racismo. Se a gente fizer políticas de combate à pobreza, nós resolveremos as relações raciais do Brasil. E nós sabemos que isso não é verdade, não é? Que não adianta só a redução da desigualdade pela viés da redução da pobreza, ainda que, quando nós estamos falando de pobreza no Brasil, essa pobreza ela tem cor, né? A maioria são as mulheres negras que estão na situação de maior desvantagem. São as crianças negras que estão em situação de maior desvantagem. Eu falo as crianças negras, as crianças indígenas do nosso país, são aquelas que estão em situação de maior desvantagem. Mas não é possível mais a gente não pensar em políticas afirmativas, porque o racismo ele supera essas estratégias. E aí eu queria lembrar de algumas agendas que nós construímos nos governos do campo democrático popular, né? Políticas como, por exemplo, a do Bolsa Família, que foi importantíssimo para as mulheres chefes de família, para as mulheres negras, para garantir o acesso das crianças à escolarização, porque estava linkado a uma frequência escolar, mas nós não discutimos relações raciais. E, portanto, eu costumo dizer, Érica, que nós reduzimos a mortalidade infantil, mas nós estamos assassinando todas as crianças negras que morriam na infância, a gente mata agora aos 11 anos de idade. Aos 12 anos de idade, são os números do genocídio da juventude negra no nosso país. Então, se a gente não resolver, né, se nós não tratarmos de frente essa questão das desigualdades raciais e desse contrato, que ele é útil a uma estrutura de sociedade desigual, porque ela pressupõe pessoas em lugar de inferioridade e torna natural essa desigualdade. Nós não reverteremos, né? Nós não construiremos uma democracia, porque a gente não está pensando numa sociedade para todos. Um terceiro ponto que eu queria destacar aqui é a necessidade da gente reconhecer a violência simbólica e a opressão que a brancura, como padrão estético, traz, né, como um privilégio, como uma hegemonia sobre as mulheres, eu vou dizer, não brancas. Né? Para dizer brevemente, o racismo no nosso país ele também está fortemente ligado à cor da pele e ao cabelo. E é claro que mulheres negras, de pele quanto mais negra e quanto mais o cabelo crespo, mais vítimas, né, desse padrão estético dominante. Né? E esse padrão estético ele provoca coisas muito doloridas. Né? Eu quero lembrar aqui um episódio de uma criança em Belo Horizonte, numa instituição de educação infantil, uma menina que, aos 3 anos de idade, na creche, ela pintou o corpo de creme dental, porque ela queria ser branca. Né? E quantas de nós, mulheres negras, não convivemos com nossas filhas, né, que muitas vezes querem pôr um pano no cabelo, porque, para elas, o ideal estético é o cabelo liso, é o cabelo longo, né, é a chapinha, que a gente
brinca muito nessa época de chuva, né? Por causa da chapinha. Mas, olha, isso é de uma violência, né? Para quem vive, e é uma violência cotidiana. Porque, eu falo, a nossa presença física, a nossa presença de mulheres negras, ela não é concebida em lugares que não lugares subalternos. Então, por exemplo, hoje eu sou secretária de Estado de Educação e costumo falar que, todo dia, uma mulher negra, quando sai de casa, ela sabe que ela vai tomar um copo de racismo. Ela tem uma dose. Eu só não sei muito bem qual que é a dose que eu vou tomar. Às vezes é só uma xícara de café, né? Tem dia que é um copo duplo cowboy, né? Porque você vai passar por alguma situação de constrangimento, porque você não é imaginada em diferentes lugares. Eu estou lembrando aqui que, sexta-feira à noite, eu estava no Rio de Janeiro, num evento, no Beco do Rato, um evento que reuniu várias escritoras negras, e a Djamila Ribeiro estava lançando um livro, que chama Lugar de Fala. E foi um encontro de escritoras negras, eu estava pelo Rio, fui convidada e fui nesse evento. Descendo de um táxi, lá na Lapa, né? Aquela multidão de pessoas negras, o taxista virou para mim e falou assim: você está indo num samba? Você está indo num samba? Eu falei: não, é literatura, meu amigo. É um encontro de literatura. As pessoas estavam se aglomerando ali para ouvir mulheres negras que escrevem maravilhosamente bem, para discutir com literatura, filosofia, política. Mas isso não é imaginado, né? Na Lapa, à noite, aquele tanto de negro e negra, só podia ser samba. A gente adora samba, inclusive era véspera do Dia Nacional do Samba. Mas nós não podemos ser vistos só nesses lugares, né? Nós precisamos e temos que nos entender capazes de estar em outros lugares, e é preciso que o Estado brasileiro, ao pensar uma democracia, né, a gente consiga conceber uma sociedade, um Estado de direito, que a nossa presença ela seja admitida. Porque, na verdade, hoje ela não é admitida nesses espaços. E um quarto ponto, que eu acho que é fundamental, e nesse processo que nós estamos de debates políticos, a gente não pode pensar que uma democracia ela seja capaz de conviver, por exemplo, com cotas para estudantes negros nas universidades públicas, ao mesmo tempo que a gente convive com o assassinato, né, em massa, com o genocídio da juventude negra. Em 2015, quando assumi a Secretaria de Estado da Educação, numa reunião com diretores da região metropolitana de Belo Horizonte, eu fiz uma pergunta e que eu fiquei chocada com a resposta, mesmo sabendo que eu poderia responder, que era: quantos diretores aqui na região metropolitana já tinham perdido um aluno assassinado nas suas comunidades? E um auditório de mais de 500 lugares, todos os diretores se levantaram. Então, gente, uma sociedade que concebe que nós estamos construindo uma geração sem homens negros, porque adolescentes negros estão sendo assassinados cada vez mais cedo, em nome de uma política antidrogas ou de uma política de segurança pública, que é racista, sim, porque a gente não vê o mesmo índice de violência e de assassinatos, né, nos condomínios de classe média e de classe média alta, que tem tráfico de drogas tal qual nas nossas periferias. Mais do que isso, quem coordena não está lá na favela, né? Quem é responsável por essas redes não mora lá na favela, mas são as nossas crianças e jovens da favela que, cada vez mais cedo, são condenadas, né, como única forma de sobrevivência, a entrar nesse mercado e a colocar suas vidas, né, porque suas vidas, cada vez, elas têm um valor menor numa democracia que se pensa sem a população negra. Acho que é isso que eu queria aqui para a gente começar um debate. Vamos ouvir agora o professor André Botelho, da UFRJ. Bem, boa noite. Eu gostaria de, enfim, agradecer muitíssimo ao BDMG, através do Rogério, e ao FMG, através da Heloísa e do Leonardo,
o convite para participar dessa sessão, dessa mesa. Enfim, para mim, realmente um privilégio poder estar, como professor universitário, enfim, poder estar debatendo ouvindo e debatendo com atores políticos, enfim, da maior importância e também, enfim, do meu apreço pessoal. Um prazer estar aqui. Ainda que o tema, enfim, democracia, cidadania, diversidade, seja, enfim, um tema bastante difícil de, enfim, tratar, sobretudo com uma interlocução tão qualificada como aqui, enfim, eu me encontro. Então, começo realmente me desculpando, mas não é, enfim, meramente retórico da minha parte, porque eu vou, enfim, tratar de um tema que me parece ser bastante delicado. Eu gostei demais de ouvir a professora Macaé, enfim, e entendo inclusive entendo a minha fala como complementar à fala da Macaé. O tema, vamos dizer, a questão, melhor dizendo, que o tema democracia, cidadania, diversidade me remeteu de imediato foi o tema da identidade. Quer dizer, de alguma forma, identidade é uma categoria que é uma expressão desse encontro entre democracia, cidadania e diversidade. A própria cidadania, ela, embora não exista uma definição unívoca, aceita, sequer existe uma história ou um modo de contar a história da democracia que tenha, vamos dizer, condições de se impor a outros, né? É um campo de debates, é um campo de disputas. A cidadania e a história, a categoria cidadania e a história dessa categoria, numa definição, vamos dizer, minimalista, que talvez seja boa porque operacional, a gente pode dizer que cidadania é uma identidade social politizada. Então, a questão da identidade, ela já se coloca em relação a esse tema na própria definição do que é cidadania, né? Como eu disse, numa definição minimalista, pouco controversa, né? Pois bem, a história da cidadania, como uma identidade social politizada, ela está muito marcada por um tipo de, vamos dizer, movimento que foi das relações concretas para as mais abstratas. Quer dizer, a trajetória da cidadania está ligada à constituição dos Estados nacionais, da moderna cidadania, né? Os Estados são, vamos dizer, os atores a quem a cidadania muitas vezes contra e a quem a cidadania é mobilizada, né? E, ao mesmo tempo, é o Estado que reconhece a cidadania. Quem garante os meus direitos? É o Estado, né? Então, a cidadania ela é essa identidade social politizada cuja trajetória está ligada à própria constituição do Estado nacional, né? Na verdade, ao longo da história, da nossa história, enfim, formas muito diferentes de Estados existiram e conviveram entre si. Cidades-estados, estados imperialistas, estados nacionais. O século XIX, o final do século XIX para cá, ele consolidou uma única forma de Estado.
que se tornou hegemônica, que é o Estado-nação. Eu não tenho aqui, enfim, um PowerPoint, mas é Estado-nação. Todo o segredo dessa história está no hífen. Quer dizer, diferentes formas de Estado viraram uma única forma de Estado que implica uma ligação representada nesse hífenzinho entre o Estado e a nação. Ora, nem sempre foi assim. Nem sempre a autoridade pública representada pelo Estado precisou de um consentimento, vamos dizer, cultural, representado pela nação. Né? De modo que, quando a gente fala de cidadania moderna, a gente está falando exatamente de uma identidade social politizada que está diretamente ligada a esse hífen, que liga esse polo da autoridade, que é o Estado, ao polo, é uma autoridade pública, não é uma autoridade privada, né? a um polo de uma identidade, de uma ideia de identidade. Né? Nós somos brasileiros. Né? Ora, o que significa? Eu falei que o início dessa trajetória foi marcado por vamos dizer, por um gradiente de abstração. Do que é ser brasileiro? Ser brasileiro, vamos dizer, até a década de 1970, quer dizer, até ontem, era, do ponto de vista da história da categoria da cidadania, era basicamente, vamos dizer, ser menos carioca, menos branco e menos católico e qualquer outro atributo, menos homem, qualquer outro atributo que vocês, que é o mesmo que vocês possam me atribuir, por exemplo. Né? Ou seja, ser brasileiro implicava, de alguma forma, em abrir mão das minhas, daquilo que então era entendido como as minhas particularidades, em nome de algo mais geral, mais abstrato, uma condição de cidadania. Ora, os movimentos sociais, os partidos políticos progressistas e também, por que não dizer, a minha própria disciplina sociologia, eles estão aí para mostrar que não existe esse ente abstrato, o brasileiro. Que, na verdade, essa forma de identidade, ela pode esconder muita desigualdade. Né? Nos anos 70, dos anos 70 para cá, sobretudo em função da atuação de movimentos sociais, de movimentos negros, de movimentos LGBT, de movimentos de gênero, enfim, movimentos feministas de diferentes matizes. A agenda teórica da cidadania, ela passou, vamos dizer, por um tipo de gradual inversão do que acontecia antes. A minha condição de mulher, a minha condição de negro, a minha condição de homossexual, ela não foi mais, não passou mais a ser vista como um empecilho a uma ideia de cidadania. Pelo contrário, ela passou cada vez mais a ser um meio próprio de afirmação da cidadania, dos direitos. Né? Esse movimento que eu estou resumindo, enfim, que vai, vamos dizer, de um gradiente que vai negando as particularidades para um outro que vai afirmando as particularidades na construção da cidadania, na construção dessa identidade política, dessa identidade social politizada. Ora, esse movimento traz incríveis tensões. Incríveis tensões. Né? E notem, eu estou realmente me limitando a pensar do ponto de vista de uma agenda teórica o problema. Ora, mas tem aí
uma categoria que, de alguma forma, permaneceu, vamos dizer, naturalizada nesse movimento, que é justamente a categoria de identidade. É verdade que, numa sociedade tão desigual, conservadora e antidemocrática como a sociedade brasileira, nós nos acostumamos com razão, portanto, a emprestar um sentido positivo, um sentido virtuoso a essa categoria identidade. Sobretudo quando, na agenda da cidadania, ela passou a ser mobilizada por grupos que estavam excluídos e denunciando a sua exclusão do ponto de vista dessa categoria abstrata que era, então, mobilizada de cidadania. O ponto que eu gostaria de enfim, destacar para a gente discutir é, portanto, em torno dessa categoria de identidade. Eu acho que nós temos duas questões principais hoje, a serem enfrentadas hoje, do ponto de vista teórico, em relação ao tema. O primeiro deles é, vamos dizer, a própria percepção por parte dos atores sociais de que a cidadania ela é uma construção social, ou seja, de que ela não é um dado da natureza. Ela é uma construção social. Então, nós teríamos, vamos dizer, nesse caso, uma política identitária, vamos dizer, proativa, no sentido de construção de identidades. A professora Macaé destacava há pouco a questão, enfim, dos signos de uma identidade, de um pertencimento negro numa sociedade racista como a brasileira, e como, enfim, a politização de uma identidade vem permitindo um reconhecimento por parte desses grupos que têm operado e que devem operar uma verdadeira inversão do sentido negativo, estigmatizante, por exemplo, da cor da pele, do cabelo, como a senhora dizia, em relação a uma afirmação, né, como um signo nesse sentido positivo. Né? Ora, isso aconteceu, do ponto de vista dos movimentos sociais, praticamente em todas as esferas. Né? A questão do gênero, também do movimento LGBT e outros. Né? De alguma forma, a expressão que nós aprendemos a usar para expressar essa condição de construção social da cidadania é exatamente o na luta. Né? Quer dizer, é algo que você constrói no confronto, é algo que você constrói em relação a e, sobretudo, em oposição a. Né? Essa é uma operação, vamos dizer, que aqui cabe, enfim, tem uma delicadeza do tema, do ângulo que eu estou abordando, que é o fato de que identidade não é uma prerrogativa de uma agenda progressista, de uma agenda emancipatória. Né? Basta a gente lembrar que ela, enfim, durante muito tempo foi prerrogativa justamente dos grupos, vamos dizer, conservadores ou à direita do espectro político, ideológico.
dando apenas um, imagino eu, contundente exemplo, a juventude hitlerista era, enfim, um grupo organizado fortemente em torno de um sentimento de pertencimento coletivo, de, enfim, interação intersubjetiva identitária, né? Então, o ponto que, para já, enfim, encaminhar para a conclusão, o ponto que eu acho que vale a pena a gente discutir é se é possível recuperar primeiro, se é possível problematizar essa concepção, vamos dizer, simplesmente contrastiva e negativa de identidade, se é possível a gente pensar aquilo que, enfim, a chamada teoria do reconhecimento, por exemplo, com Axel Honneth, mas não apenas ele, outros filósofos, enfim, sociais, vem chamando justamente de reconhecimento. Quer dizer, é possível a gente pensar a partir das experiências de dor, de exclusão do outro, uma nova forma de nos concebermos a nós mesmos, traduzindo para menos sociologuês, é possível reconhecer um nós no eu? Ora, me parece que se esse é um desafio teórico, o de se fazer, vamos dizer, a crítica a determinadas componentes da categoria identidade, assim procedendo, tentar forjar novas formas de nos concebermos e de concebermos o conflito. É porque o próprio conflito, ele, enfim, é visto sempre numa chave muito robesiana. Não é, Heloísa? Quer dizer, numa chave da luta de todos contra todos. Será que é possível pensar o conflito como uma matriz de aperfeiçoamento da sociedade? Quer dizer, é possível descentrar identidades? É bom descentrar identidades no sentido de permitir me reconhecer no outro, permitir reconhecer o nós no eu. Eu acho que esse é um desafio teórico e um desafio político fundamental, porque, de fato, a intolerância com que nós estamos vivendo, os dias atuais, eles acirram versões, vamos dizer, enfim, muito centradas de identidade. E acirram uma visão do conflito como essa luta de todos contra todos. É a morte da política, me parece. Quer dizer, então, forjar, encontrar novos elos que nos liguem, enfim, reconhecendo nossas diferenças, e mais do que isso, reconhecendo nas nossas diferenças um aspecto que aperfeiçoa o conjunto da sociedade, é um desafio para todos nós. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a deputada federal Érica Cocai. Eu queria saudar cada uma e cada um de vocês e dizer da minha alegria de estar compondo esta mesa, aqui nesta tarde chuvosa, nessa noite chuvosa de Belo Horizonte, e dizer que Marx dizia que os filósofos já tinham interpretado o mundo e que cabia a nós transformá-lo. Eu acho que nós temos que continuar transformando o mundo, mas é preciso interpretá-lo com todos os seus sentidos, e todo o seu simbolismo e os seus sintomas que estão postos no dia de hoje. Eu diria que nós temos
um país que não se apropriou da sua própria história, que não reconhece os seus próprios holocaustos, não reconheceu os holocaustos dos navios negreiros, não reconheceu os holocaustos dos manicômios. Aqui em Barbacena, um manicômio que assassinou 60, 70 mil pessoas e que abrigava, basicamente, pessoas que não tinham um transtorno, mas era uma forma de exclusão social. É uma apartação. É uma sociedade que ainda aparta e aparta com as suas instituições totais, ou seja, com os presídios, com os novos e as reedições manicomiais, e, ao mesmo tempo, vai apartando para, nesta construção de identidades totais, que é uma forma de se contrapor a uma cultura que é uma cultura do medo. Há uma cultura do medo que é construída todos os dias, com a espetacularização da violência, o medo, os diversos medos. E esta cultura do medo, ela primeiro ara o terreno para soluções de força, para soluções fundamentalistas, absolutistas, que negam o outro. O absolutismo, ele, penso eu, é um movimento de negação da alteridade. E, ao negar o outro ele existe na medida em que é o espelho dele mesmo. Ou seja, ele não existe enquanto diferente, enquanto há diversidade, enquanto uma expressão da diversidade que é natural da nossa própria humanidade. A humanidade é diversa. E nós somos, portanto, seres querentes e seres incompletos. Incompletos nas instituições que nós construímos e também incompletos na nossa própria humanidade. É preciso lembrar o mito de Eros, onde havia um ser extremamente feliz, com 2 sexos, 2 cabeças, 4 membros, enfim, e que Zeus, enciumado com tanta felicidade, cindiu Eros ao meio. E os movimentos eróticos, eles são movimentos na perspectiva de que nós adquiramos uma plenitude que a nossa condição de seres faltantes e, portanto, seres querentes, não nos possibilita. Temos uma incompletude. Essa incompletude, ela é doída. E é doída particularmente numa sociedade onde há muito sofrimento psíquico. Porque nós, penso eu, vivemos um dilema ontológico, de ser ou não ser. Ou se lembra o dilema shakespeariano de ser ou não ser, ele está presente na nossa sociedade. Porque nós temos aparelhos ideológicos do Estado que são aparelhos de uma profundidade imensa, inclusive na construção dos mitos. Os mitos que fazem com que nós não reconheçamos os nossos próprios holocaustos e não possamos nos apropriar do nosso passado para fazer o luto dos nossos períodos traumáticos. Nós não fizemos o luto nem do colonialismo, onde os donos da terra, amigos do rei, também se sentiam donos das crianças, das mulheres e dos trabalhadores. Tampouco fizemos o luto da escravidão e fizemos muito menos o luto da ditadura, quando o Brasil foi arrancado de nós mesmos, para que nós assistíssemos o que havia que estava se construindo neste país e com as nossas próprias vidas. Nós, espectadores de nós mesmos, da nossa própria vida. Não fizemos o luto desses períodos traumáticos, até porque não foram reconhecidos na sua dimensão e na sua crueldade. E a gente não se apropriou da nossa própria história. E vamos nos esquivando num país que, até pouco tempo atrás, dizia que nós vivíamos numa democracia racial. Um país que assassina jovens negros, a Macaé já falou sobre isso, 75% dos jovens assassinados neste país são negros. É uma violência institucional dolosa, não é culposa, é dolosa, é uma construção de apartação. E estes que fazem parte das estatísticas de morte nesse país são os mesmos que estão lotando as nossas cadeias. As nossas cadeias, o que tem? Jovens negros e pobres. E quem morre? Jovens negros e pobres. E quem estão nas nossas unidades de internação de adolescentes? Jovens, obviamente, negros e pobres. Então, portanto, este extermínio de uma geração é parte da construção de um mito das paredes e os tetos de vidro. Ou seja, se são de vidros as paredes, os tetos e as portas, eu diria, se são de vidros, não se vê. E, ao não se ver, se invisibiliza, e, ao se invisibilizar, não se combate o que não se vê. Mas, mais do que isso, se atribui a exclusão
a culpa da exclusão ao próprio excluído. E isso é um processo de desconstrução de uma autoestima e de identidades absolutamente vigoroso e absolutamente destruidor, que são a culpa, é a sociedade da culpa. A culpa é a sociedade da culpa e é a sociedade da superficialização, seja a superficialização dos fatos da internet ou o próprio fundamentalismo, que não é reflexivo. Não é reflexivo, sociedade com muita preguiça analítica. Porque se a sociedade sabe que encarcerar, que o sistema prisional ele não reintegra a sociedade, ela sabe disso. Você pergunta em qualquer lugar, vai dizer que é uma escola de crime, que não recupera ninguém, enfim. Por que colocar os meninos de 16 anos neste local que é uma escola do crime? E por que a lógica que se constrói no parlamento, e dando respostas à própria sociedade, é a lógica encarceradora? É o fundamentalismo punitivista, porque temos pelo menos 3 tipos de fundamentalismo bem identificados. O religioso, que hierarquiza os seres humanos e que tem como projeto de poder o rompimento da laicidade do Estado, hierarquiza. Tem seres humanos que têm o direito de chamar outros, a parte que te cabe nesse latifúndio, utilizando o termo do João Cabral de Melo Neto, são os armários. Há seres humanos que podem ter direitos, outros não têm direitos, vão ser subalternizados. Há mulheres, não ousem serem seres humanos, não ousem viver a sua humanidade, porque nos reduzem a um útero e buscam dominar os nossos próprios corpos, porque os corpos são objetos de dominação. Os homens nascem com seu corpo lhe pertencendo. As mulheres lutam todos os dias para os seus corpos serem seus. Há a luta em disputa do corpo, que é um pouco o aprisionamento da própria sexualidade, que é um aspecto de desenvolvimento e de sentir o pulsar do próprio corpo. É a sociedade que nós estamos vivenciando com essa lógica fundamentalista, que tem um dilema ontológico do ser ou não ser, penso eu. Até porque os aparelhos ideológicos, para além dos encarceramentos das instituições totais, eles também se constroem numa dominação dos meios de comunicação, ou seja, de um aparelho ideológico através de uma mídia que é opressora e que não captura só a forma como a população vê a vida, ou ver os fenômenos sociais, captura o desejo. O desejo é coisa de gente, é construção humana. E o desejo é capturado pela dita mão invisível no mercado, que tem a capacidade de adentrar todos os espaços, inclusive os espaços íntimos e domésticos, através de uma opressão mediática. Captura o corpo, captura o comportamento, captura o sagrado, e vai capturando, vai entrando e arrancando a própria alma. É um pouco o que Pasolini dizia. O Pasolini dizia, os camponeses seguiam Mussolini, e ao chegarem nas suas aldeias e tirarem as fardas e colocarem as armas no chão, voltavam a ser camponeses. E Pasolini dizia, hoje as fardas e as armas capturaram as almas. Disse uma semana antes de ser assassinado, provavelmente um assassinato homofóbico, ainda sem soluções e esquecido nas teias e nas gavetas da construção LGBTfóbica que nega o direito de ser. Por isso, penso eu, que ainda que nós tenhamos construções fundamentalistas, que são construções fascistas, porque anulam o outro e desumanizam simbolicamente, esses meninos, antes de serem mortos, literalmente, são desumanizados simbolicamente. E quem desumaniza, também se desumaniza. E penso, o que é a humanidade? Olha, a nossa humanidade a gente reconhece na liberdade. A gente reconhece a nossa humanidade no outro. E é com o outro que a gente constrói nossas identidades. É com o outro que nós construímos as nossas identidades, as nossas subjetividades, que estão todas ameaçadas. E a gente constrói a nossa humanidade na capacidade de sermos sujeitos da nossa própria vida. E nós, mulheres, que não somos sujeitos do nosso corpo, e aqueles que, de todo, e parte substancial da sociedade, que não é sujeito do seu próprio futuro ou do seu passado, e que não consegue mergulhar reflexivamente nas suas próprias condições, no seu próprio presente. Então, estamos vivendo uma sociedade onde uma desumanização simbólica, ela atua todos os dias e de tão
de tão naturalizada, muitas vezes não é percebida. A sociedade não percebe as próprias violências que lhe atingem. Por isso, as lutas identitárias, elas, me parece, têm um caráter contestador e um caráter transformador. Esse movimento, o movimento LGBT, o movimento das mulheres, o movimento dos negros, ou seja, o movimento étnico de igualdade ou de equidade étnica, são movimentos que resgatam o direito de ser. O direito de ser, que está aprisionado. E o direito de amar. O movimento LGBT, o movimento das mulheres, também resgatam o direito de amar. Numa sociedade que o ser humano é coisificado e onde se aprisiona o sagrado e os próprios sentimentos que são consequências da nossa condição humana, lutar pelo direito de ser é transformador. Lutar pelo direito de amar numa sociedade que também naturaliza a violência, espetaculariza e se alimenta da violência, porque a sociedade que estabelece a construção de uma espetacularização da violência e uma lógica do medo, que é sempre o discurso fundamentalista. É o medo, é o medo, é o medo. É o medo de que você não tenha mais a sua propriedade, dizem os fundamentalistas patrimonialistas, que é o terceiro tipo de fundamentalismo que nós vamos detectar e ver de forma muito intensa na própria Câmara. O fundamentalismo patrimonialista, o punitivista e o fundamentalismo religioso. Então, você constrói o medo. O medo, ele abre espaços para soluções de força. As soluções de força, assim, eu tenho a solução. E não precisa escolher. Me siga, que aí eu vou desumanizar de outra forma, que eu vou desumanizar ao tirar a condição de sujeito, ao assujeitar. O assujeitamento é processo de desumanização, posto que somos os seres vivos que conseguem ter consciência da sua vida, pegá-la pelas mãos e transformá-las. Então, você vai criando um movimento pouco reflexivo de negação do outro, pautado no medo, e que abre os espaços para as soluções de força. E soluções de força que geram o ódio. Porque a sociedade, o ódio está se generalizando. O ódio está assumindo as tribunas. O que me causa estranheza, eu conversava isso com o André, e que nos causa espanto, é que, me lembrando o Nelson Rodrigues, o absurdo está perdendo a modéstia. O absurdo está assumindo os microfones, o absurdo está assumindo as tribunas, e o fascismo está se desnudando. Ora, esses que temem e que querem impedir o no artístico se desnudam todos os dias na sua lógica fascista, de negação do outro, de uma desumanização simbólica que vai levar a uma desumanização literal. E discursos, ora, discursos não são inocentes. Discurso é ponte entre o pensamento e entre a ação. O discurso vira hematoma, o discurso vira bala, o discurso se transforma em estatísticas que apontam esse país como o país que mais assassina a população LGBT-fóbica do mundo, LGBT, em verdade, do mundo, e o país, o quinto país em número de feminicídio, porque uma discriminação, ela vai caminhando e puxando outra, elas se retroalimentam, as discriminações, porque é perda da noção de humanidade. Se eu perco a noção de humanidade, eu vou criando castas. E se não tem espaços coletivos, porque esta lógica do medo e do ódio, ela destrói os espaços coletivos. As praças não nos pertencem. E aí vamos resgatar o terceiro direito que está em curso, que é o direito à cidade, aos espaços. A cidade não nos pertence mais, ela foi nos tirada. Os espaços públicos, as praças e as noites, elas não põem medo. Porque hoje o objeto de consumo é transformar a sua moradia em instituições totais. São os condomínios, cercados, com arame farpado, com vigilância, onde você vai ter o lazer, você vai ter a compra, o trabalho, você vai ter a moradia, você vai ter tudo, é uma instituição total. A casa passou a ser uma instituição total. Então, nesta sociedade, as escolas são ameaçadoras, porque as escolas são necessariamente diversas. Elas são palcos de uma diversidade. A educação, potencialmente, é a política que transforma, porque ela leva à reflexão. Por isso, escola sem partido,
que o ser humano, você nega o saber do outro, porque não há diálogo de saberes, porque o outro não tem saber, e você constrói uma educação que é uma educação conteudista, onde alguém tudo sabe e hierarquicamente impõe o seu saber para o outro que nada sabe. É sociedade de adestramento. É a mesma lógica que sobe a tribuna. É a mesma lógica deste processo fascista, que, penso eu, ele está mais nítido e violento, porque nós estamos numa ruptura democrática. Ruptura democrática, democracia e direitos, eles se retroalimentam. É o direito que leva a democracia para todas as dobras desse país, para todos os cantos, é que sobe morro, é o direito que faz a democracia subir o morro. É isso que é... E se não tem democracia, por outro lado, também os direitos não existem. Porque os direitos precisam do chão da democracia. A nossa democracia, essa está no pelourinho. Está sendo açoitada. Está sofrendo a lenha do chicote todos os dias para aqueles que acham que dominam este Brasil e que não existe um país que comporte o conjunto da sua população. Por isso está tão explícito isso, e está tão ousada a lógica fascista de que se sente no direito de ir combater uma filósofa que vem discutir, e que discute sobre identidade de gênero, e que quer retirar da escola a identidade de gênero, a orientação sexual, como se nós não tivéssemos a homossexualidade como expressão, e diz a Organização Mundial de Saúde, já dizia Freud, lá na década de 30, de 40, é expressão da sexualidade, mas eles negam a própria sexualidade e buscam imiscuir a sua concepção religiosa nas próprias políticas públicas, então a destroem as políticas públicas enquanto políticas públicas. Porque se elas carregam a discriminação e carregam o viés e invisibilizam a sexualidade e invisibilizam a nossa humanidade e quer dominar o nosso próprio corpo para adestrá-lo e negar o corpo às mulheres, então nós vamos ter uma política que não vai fazer os enfrentamentos que nos cabem ser feitos nesse momento. Por isso eu encerro dizendo que nós vivemos, penso eu, tempos sombrios, não é? Tempos obscurantistas, mas tempos de muita resistência e de muita luta, penso eu, de muita luta, que a luta também nos faz humano, porque é ela que transforma, e é só coletivamente. É como o Paulo Freire diz, não é? A gente transforma e a gente se educa e a gente transforma em comunhão. Em comunhão. Por isso a comunhão, por isso a coletividade, a construção de sujeitos coletivos, ela é tão ameaçadora. E o que nos cabe é dizer, como diz o poeta, faz escuro, mas eu canto. Frente a todas essas retiradas de direito, para que nós entendamos, porque há uma pedagogia da dor também, para que nós entendamos que ovo de serpente a gente não ignora, não faz de conta que ele não existe. Ovo de serpente a gente enfrenta, senão nós vamos acordar cheios de serpentes, senão nós vamos alimentar serpentes que se acham no direito de subir a rampa do Planalto e de colocar em faixas presidenciais. Ovo de serpente a gente enfrenta em nome da democracia, que tem que passar por um processo de radicalização. Penso que o que nos cabe é fazer essa revolução cultural que possa romper as teias e as construções mitológicas ou míticas para que nós continuemos vivendo esse nível de opressão, para que nós façamos uma revolução cultural. E penso, se a gente não fizer uma radicalidade democrática, das pessoas tomarem conta do seu próprio território, das suas próprias vidas e construírem o seu próprio futuro e o seu próprio presente, nós não vamos enfrentar essa falência e esse crime que é a nossa democracia representativa, com um parlamento que é pacto de cartolas, de bengalas e de casacas. Por isso, ovo de serpente, a gente enfrenta com essa coragem que dizia Guimarães Rosa, essa que o correr da vida às vezes embrulha tudo, ora esquenta, ora esfria, ora inquieta, desassossega,
ora afrouxa, ora aperta, mas que a vida exige de nós coragem. Tenhamos, pois, coragem para enfrentar os ovos de serpente e para apostarmos e construirmos uma radicalidade democrática para que nós possamos ter a liberdade de ser, que, segundo Leminski, ainda vai nos levar muito além, a liberdade de amar e a liberdade de transformar um país que ainda nem fez os lutos dos seus períodos traumáticos. Muito bem, agora nós vamos fazer a escuta das perguntas do público. Eu queria só pedir que cada um se apresentasse. Nós vamos ouvir 3 ou 4 perguntas de uma vez, e aí a mesa se manifesta e depois a gente faz outra rodada que assim desenvolve bem. Ok? Ok. Primeiro eu quero comentar. Está ouvindo? Tá. Quero comentar os 3 palestrantes. Todos eles fizeram uma palestra brilhante. Estão de parabéns. Eu gostaria de salientar a coragem que teve a mestra Macaé, a professora Macaé, a coragem de expor a ferida. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Eu tenho ido a vários eventos onde se fala de cidadania e política. Mas uma coisa que me preocupa, que eu acho muito importante, ninguém se fala na democracia participativa, que eu acho que a única saída que o Brasil tem está nela. Ela é viável e está na nossa Constituinte. Agora, por que não se fala? Por ignorância, por desconhecimento ou até de intenção? Porque nós precisamos dela, sem ela, o Brasil vai ficar o resto da vida nesse estado precário. Essa é a minha pergunta. Boa noite a todos. Eu tenho acompanhado os debates todos sobre democracia. Quero cumprimentar, porque eu não sou acadêmica. Então, eu sou uma mera cidadã que está tomando conhecimento do que é feito dentro da academia. E eu gosto muito quando a academia sai da própria academia. Professor, e parabéns por o senhor ter vindo. Parabéns a todos. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta que a deputada falou, que é a questão da falta e da preguiça do brasileiro, da passividade do brasileiro em se informar. Meu nome é Andréia, eu sou administradora, sou classe média e tive a oportunidade de estudar em colégios particulares, né? Sou graduada pela Federal, mas estudei em escolas públicas nos anos mais traumáticos. Então, eu ainda acredito, e só acho, e aí a minha pergunta vai direto à secretária, que muito antes eu te admiro por ser professora, do que para mim, porque para mim hoje o Brasil só tem uma saída, é ter bons professores para formar uma população. O que é que o nosso Estado de Minas Gerais está propondo enquanto essa instituição que eu estudei em colégios públicos de alta qualidade? Como que nós vamos reverter isso? Como que é pensado isso? Porque eu tive essa oportunidade, eu acho que todos têm oportunidade. Que tem gente, moram em lugares que têm escolas públicas, que diretoras estão conseguindo fazer, realmente, do limão uma limonada. A classe média está indo para as escolas públicas, porque ela arrochou. Nós entramos aqui agora, nós vimos uma exposição extremamente interessante de fotografias de crianças de escola pública.
Então, é isso. Qual é esse resgate? Qual é a proposta para esse resgate dessa escola de qualidade? Para uma formação cidadã que pense. Nós, aqui em Minas Gerais, a gente conseguiu fazer a Frente Nacional contra a Censura. A gente acha que, caladinhos, mudinhos do jeito que a gente consegue muito falar numa coisa chamada liberdade. Está na nossa bandeira. E liberdade, ela é... Se não tiver educação, você não tem liberdade. Então, eu gostaria de saber a posição da secretária. Muito obrigada. Boa noite a todas e a todos. Eu me chamo Roberto Raimundo. Eu também tenho participado aqui de vários debates. E aqui nos debates, a gente discutiu de várias coisas. E uma coisa que eu venho me pensando, como que ir para a mesa, uma pergunta que me deixa aqui, como que a gente vai ampliar essa cidadania com a baixa representatividade da população negra dentro do parlamento, dentro das casas de representações? Como é que a gente vai ampliar essa cidadania sem a população negra sendo representada dentro do parlamento? Vou chamar ele e a Heloísa, a gente termina essa rodada. Ok. Pode ser? Então, boa noite. Eu me chamo Marjorie, sou professora do Departamento de Ciência Política da UFMG. E eu vou pegar um gancho um pouco da última questão, porque eu acho que é muito pertinente a gente pensar essa questão da pluralidade da representação, né, com uma mesa, com a temática que a gente está se propondo hoje. Mas eu gostaria de pensar um pouco a extensão, e ouvir um pouco vocês, sobre a extensão desse debate para o campo das instituições judiciais, né? A mesa apresentou, em vários momentos, a vinculação entre as questões de direito e de democracia, né? E eu fiquei pensando que as nossas instituições judiciais atuam como instituições totais. Então, a gente está, me parece, diante de um quadro em que a gente tem uma... Eu até estava aqui puxando os dados para tentar apresentar isso, né? O censo do judiciário que o CNJ lançou em 2008 mostra que a gente tem hoje, de 2012 para cá, né, menos de 20% de entrada de negros e negras. Quando isso vai para indígenas, aqueles que se autodeclaram indígenas, cai para 1, alguma coisa. Né? E se na entrada já é enorme essa representação, à medida em que as carreiras vão evoluindo, vão então aí se tornando inexistentes os negros e negras dentro dos tribunais superiores desse país. Se a gente pega os dados para o Ministério Público, a gente tem exatamente a mesma cena, né? São homens, são brancos, né? Vêm de classes médias altas, né? Porque a dedicação para ingressar num concurso desse é tremenda, quer dizer, você precisa de muito tempo estudando. Né? Então, eu acho que a gente precisa começar a colocar as instituições judiciais no centro de qualquer debate sobre cidadania. O quadro que a gente está vivendo hoje, em que existe uma hipertrofia da atuação das instituições judiciais, né? Eu acho que nos obriga a pensar a representação não apenas nesses ambientes tradicionais, essas instituições políticas tradicionais, mas também uma representação que se expressa pela trajetória de vida e que tem que ser pensada no interior das instituições judiciais. Eu queria um pouco provocá-los com essa questão e escutar a opinião de vocês sobre isso. Obrigada. Você quer rodar e depois... Vamos fazer mais os dois, você e o amigo ali, e a gente faz a rodada. Tá. Eu fiquei muito impressionada com a mesa, né? Então, eu acho que tem dois... Muito impressionada mesmo. Acho que tem dois... Muito bem impressionada. Acho que tem dois eixos nessa discussão. Eu entendo, deputada, que a senhora tem toda a razão. Talvez Minas deva partir de onde Tiradentes parou, né? O que eu estou querendo dizer com isso é, se vamos... Não há outra forma de enfrentar as questões políticas do país hoje, tal como elas estão colocadas, sem a sociedade ir para a rua, né? E eu não entendo aonde nós vamos chegar com a omissão explícita da sociedade brasileira. Quer dizer, há uma ausência, e aí vai ser difícil enfrentar o ovo da serpente, né?
ou talvez só depois que a serpente nascer. Então, acho que tem um eixo que é esse, quer dizer, é preciso que haja uma mobilização, e essa não está acontecendo. Mas existe uma segunda questão, que é, na hipótese, aquilo que tanto Macaé quanto André falavam, se eu bem compreendi, há uma necessidade de aperfeiçoarmos ou de discutirmos a democracia brasileira para que ela escape, para que ela ultrapasse o ponto iluminista da igualdade, quer dizer, até um determinado momento, todos somos iguais. O ponto que André e Macaé colocam mas é preciso dar um passo adiante, precisamos ser iguais na diferença, né? Há uma igualdade, e esse é o ponto da intolerância da sociedade brasileira. A sociedade aceita, até um determinado momento, a igualdade iluminista, depois de 2 séculos, digamos assim, né? Mas ela recusa terminantemente que haja o reconhecimento da igualdade na diferença, que haja, portanto, ela se recusa à prática da tolerância. A forma como a sociedade está reagindo com a intolerância, e a intolerância está na raiz do ódio. Quer dizer, qual é a mudança? Então, o que vocês estão dizendo? Então, de um lado, a sociedade precisa se mobilizar para impedir o fascismo. Se a intolerância está na raiz do ódio, o ódio é a ferramenta do fascismo. Então, temos razão aqui. Mas, se conseguirmos chegar aí, tem também um segundo desafio que vocês estão colocando, que é como impedir que a intolerância se manifeste e que a gente garanta o avanço da democracia no reconhecimento da diferença, né? A capacidade que nós vamos ter de dialogar com o outro na sua diferença. Então, se for isso, eu acho que valia a pena. Eu gostaria de ouvir 2 coisas. Uma, o que está acontecendo com esse país, né, que ele está assistindo, e como é que nós podemos pensar as virtudes que transformam a democracia brasileira. Então, gente, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Balbi, a minha profissão é psicólogo. Eu trabalho lá no Ceresp de Betim, eu sou funcionário do Estado de Governo de Segurança Pública. Eu observei as 3 falas, né, com atenção, e quando a gente pensa em uma democracia sem a população negra, como terminou a fala da senhora secretária de Educação, eu pensei em uma mesa que só os europeus podem ter oportunidade de sentar, pessoas de cabelo amarelo, olhos azuis. Nessa mesa não pode sentar as crianças, não pode sentar as mulheres, não pode compor a mesa os LGBTs, os ex-criminosos ou pessoas que cometeram crimes também não pode. Então, é uma mesa muito seletiva. Depois, ao perguntar como reconhecer o nós no eu, que terminou a segunda palestra, é uma saída para que as pessoas possam ter acesso a essa mesa. Esse reconhecimento, né, de que aquilo que eu sou, todo mundo é, aquilo que todo mundo é, eu também sou. Né, a gente pode pensar em quantas pessoas não têm uma fantasia de peregrino, ou pessoas que têm, né, fantasias de ser dominado. Então, de um jeito ou de outro, tudo é humano. Tudo que está no outro está em um. Tudo que está em um está no outro. A maneira de externalizar, a seleção que se faz dessas características, ela é diferente, né, e isso traz para nós a riqueza da diversidade. Somos felizes porque somos diferentes. E, no final, na última palestra, eu fui remetido, né, à interpretação. Né? Uma análise pessoal, ela cuida de se interpretar. Nós precisamos de uma interpretação coletiva.
dessa maneira, o que eu notei em comum nas 3 palestras foi uma evidência clara de que nós precisamos de uma saúde mental coletiva. Então, eu fui endereçado para o seguinte: como que nós vamos politizar a saúde mental? O caminho não é politizar as identidades, mas é politizar a saúde mental coletiva. Qual tipo de projeto, qual tipo de estratégia política pode ser uma iniciativa do Congresso Nacional para recuperar e resgatar a saúde mental desse povo? Que nós ainda vivemos num país que não se dá valor à saúde bucal. Imagina a saúde mental do nosso povo. A nossa sociedade está doente. Então, é essa pergunta que eu quero deixar, e quero deixar uma proposta, já que tem políticos à mesa, de uma mudança no Código Penal brasileiro. Não é possível que uma pessoa rouba um creme numa loja e vai presa. Não é possível que uma pessoa cometa um crime para colocar o alimento dentro de casa e vai parar dentro de um presídio. Então, eu refleti outro dia lá no meu trabalho essas questões. Eu acho que esses crimes menores, a pessoa tinha que ir no fórum assinar e não ser presa. Esperar o julgamento em casa, assinando. Para mim poder ser mais audacioso, eu tenho esperança que tivesse um projeto para extinguir com as instituições prisionais do Brasil. Ok, muito obrigado. Vamos começar agora com a secretária Macaé. Obrigada. Gente, bom, primeiro eu quero agradecer a todos, né, que se manifestaram. Eu acho que são questões importantes, contundentes, acho que faz a gente repensar tudo que a gente falou. E, bom, não sei se eu vou conseguir responder a todos. Primeiro, eu quero agradecer o senhor Ruslan Guimarães e dizer para o senhor que eu já fico super feliz de ter o senhor aqui e trazendo essa questão da democracia participativa, porque, ao mesmo tempo que a gente fala que a sociedade brasileira não participa, né, um pouco do que eu vejo hoje de movimentos juvenis, de movimentos identitários, de coletivos, eu acho que uma das questões mais fortes presentes nesses grupos, novos, velhos grupos que estão se organizando, é essa demanda por novas formas de fazer política e novos mecanismos de participação e representação política, né? Eu acho que esse debate ele é importante, principalmente num momento em que os partidos políticos estão sendo bastante questionados nessa forma de representação, o que é um grande risco, porque eu acho que quando a democracia está em jogo, como a gente está vivendo hoje, a gente precisa fortalecer as instituições, então não é fragilizar os partidos políticos, mas, objetivamente, eu acho que a juventude, vários grupos na sociedade brasileira hoje, clamam pela construção de novos mecanismos de participação política. Aqui em Belo Horizonte, a gente teve experiências importantes, por exemplo. Eu acho que a experiência do orçamento participativo, em determinado momento em Belo Horizonte, né, um período político, ele teve um papel fundamental. Outro dia, até conversando com a professora Heloísa, a gente estava lembrando, né, quantas mudanças e quantas políticas foram desenvolvidas em Belo Horizonte a partir da experiência do orçamento participativo. Experiências como essa, eu acho que elas têm um papel importantíssimo, porque elas são, eu vou dizer, elas são naturalmente educadoras, né? Ainda que muitas vezes você pode demorar muito tempo para a efetivação, né? Bom, queremos construir uma escola ou queremos fazer a canalização de um córrego e, muitas vezes, o financiamento dessa obra ela não tem aquele efeito imediato como as comunidades gostariam, mas o processo, né, de formação das comunidades, das associações, em pensar, Rogério aqui acompanhou muito isso, né,
em pensar o que são as prioridades, fazer as escolhas, tomar decisões e cotejar com eu tenho uma prioridade, mas a prioridade desse bairro ela é mais premente, eu vou abrir mão porque eu estou entendendo, né, essa prioridade. Eu acho que essa experiência é uma experiência muito relevante que a gente tem e que, às vezes, a gente olhou foi deixando cair um pouco no esquecimento, como se isso não fosse importante. E muitas vezes a gente até perde, né? A gente acaba por perder essas experiências políticas. Então, eu não tenho muitas ideias, mas eu penso que essa é uma questão hoje que nós estamos sendo chamados a construir novas formas de participação. Eu acho que o que os estudantes, o movimento estudantil fez em Minas Gerais, no Paraná, em São Paulo, com as ocupações, né, também chama atenção para a gente, que é preciso construir novas formas de participação e que a juventude que está na escola pública sabe, sim, o que está acontecendo, se manifesta, se organiza, tem o que dizer, não só em relação à política mais ampla, mas em relação ao próprio currículo escolar, às formas de relacionamento entre professor e aluno, e querem interferir, querem mudar, querem pautar algumas questões para o interior da escola. André, eu fico assim, quando você fala, você começa falando da passividade do brasileiro e pensando que solução a gente pode ter e que a esperança é a escola. Eu tenho muita esperança na educação, né? E eu acredito muito que a gente precisa transformar e avançar na agenda de construção da escola pública, sabendo que o nosso país, né, que nós começamos, objetivamente, a garantir a educação como direito no final do século XX. Né? Então, muitas vezes, a gente cobra da política educacional uma efetividade como se a gente tivesse universalizado a educação no nosso país, a educação básica, no final do século XIX. Não é verdade. Eu sou professora aqui do município de Belo Horizonte. Comecei a atuar em 1984, lá no bairro Tupi, que é a região norte de Belo Horizonte, que ainda é a região de menor IDH da cidade, e as famílias tinham que dormir na fila para ter uma vaga aos 7 anos de idade. Não é? E nós lutamos muito, inclusive o movimento dos trabalhadores em educação, para o alargamento do direito à educação no país e para que a gente garantisse que, né, construísse esse ideário de que o lugar de criança é na escola. Isso foi uma luta muito grande, romper com o trabalho infantil, ter políticas de distribuição de renda, como o Bolsa Família, que vinculava a educação. Então, nós estamos nesse movimento, na verdade. 2016 era o ano que municípios e estados nós tínhamos que universalizar o acesso para crianças de 4 e 5 anos e para o ensino médio. Estamos fazendo esse esforço, mas temos uma série de fragilidades. Né? No caso da rede estadual, assumimos a gestão em 2015 com 27% do quadro de profissionais efetivos na rede estadual. E com uma decisão do STF que mandava desligar 60 mil professores que tinham sido efetivados sem concurso público. Né? Eu costumo dizer assim, olha, eu fiz uma gestão trocando a turbina do avião com ele voando. Não é? Porque a gente teve que fazer todo um processo. Imagina, o que é isso no mundo? Você conta, não é possível. Mas, enfim, chegamos hoje, né, com 50 mil professores já nomeados e concursos realizados, e com uma agenda que põe a centralidade na juventude, centralidade na infância. Eu acho que pensar uma escola cuja centralidade são os sujeitos, pensar a necessidade de ampliar o tempo, pensar um ensino médio que pense a possibilidade da pesquisa, da inovação, de um maior diálogo com o mundo do trabalho, essa é a agenda que a gente está tentando construir, que é uma outra cultura educacional que não aquela escolarização bancária, como já nos advertia Paulo Freire, que ela não será capaz de produzir emancipação. Roberto Raimundo, como ampliar a cidadania sem a representação negra no parlamento? Quer dizer, o racismo ele é tão potente, né, como instrumento de conservação, eu vou dizer assim, né, do patriarcalismo e da supremacia branca, que os próprios negros, né,
acabam também assumindo o discurso do opressor. Eu acho que a gente trazer essa pauta e pôr essa pauta assim na mesa é porque a gente precisa desvelar também isso na nossa sociedade, né? Não é nos culpando do racismo. O racismo, numa sociedade racista, todos somos racistas. E temos que todo dia olhar para a gente mesmo e pensar onde é que a gente esconde o nosso racismo, onde a gente esconde o nosso machismo, onde nós escondemos a nossa LGBTfobia. E lutar todos os dias para que isso seja transformado. Nós também precisamos fazer um debate. Por que que nós, negros, não votamos na gente mesmo? Se nós somos 52% da população, né, eu gostaria de ter 52% do parlamento que fosse negro, né? Eu gostaria de ter mais de 50% do parlamento feminino, né, Érica Cocai? E a gente sabe, aqui em Minas Gerais, vamos contar quantas mulheres nós temos na Assembleia Legislativa. Mas não é só na Assembleia Legislativa, é no Executivo, somos poucas. Eu costumo dizer, gente, eu fui a primeira secretária de Educação negra em Belo Horizonte. Também a primeira secretária negra no Ministério da Educação. E também a primeira secretária negra no estado de Minas Gerais. Mas eu não quero ser igual a Deise, que foi Miss Brasil, a primeira Miss Brasil negra, e demorou mais 30 anos para ver uma nova Miss Brasil negra. Então, eu falo, eu quero ser a primeira, mas não quero ser a única, né? E nem demorar 30 anos para ver mulheres negras em lugares de poder. Então, é fundamental que a gente faça esse debate, mas principalmente que a gente ganhe os corações e as mentes, porque não é possível a gente mudar, né, essa situação com esse desenho. E considerar que a estrutura que a gente tem, né, de financiamento de campanhas, as regras que são utilizadas, são votadas por quem já está lá. Portanto, não tem também assim tanto interesse de modificar essas regras que poderiam provocar uma alteração dessa situação. No caso do judiciário, idem. Eu hoje, quando vou falar para jovens, né, nas universidades, vou falar em coletivos de meninas negras, mulheres negras, tem várias aí no nosso estado, eu falo, gente, eu preciso que vocês façam direito, porque agora eu quero que vocês disputem uma vaga lá no Ministério Público, eu quero que vocês disputem uma vaga no Tribunal de Contas. Mas é preciso a gente dizer que essas instituições, elas são monárquicas. Nós votamos contra a monarquia, mas nessas instituições o que vale é o direito de família, o direito de herança. Basta a gente fazer um estudo. Eu não tenho tempo para fazer isso, Heloísa. Queria fazer um estudo dos sobrenomes. Podemos pegar, desde o final do século XIX, uma sugestão de projeto República. Vamos estudar, vamos fazer um mapeamento pelos sobrenomes de família, para a gente ver como que a monarquia existe dentro do judiciário brasileiro, né? E, por fim, eu não sei se eu consigo responder tudo, gente, mas igualdade na diferença, que a Heloísa provocou aqui, e aí é isso que eu queria também dizer aqui para o André. André, os coletivos fascistas também afirmaram a diferença, mas afirmaram para produzir a exclusão. Eu acho que esse é o ponto-chave do nosso debate. Nós estamos afirmando as identidades e o direito às diferenças na defesa da inclusão, na defesa da igualdade, né? E eles afirmavam a identidade para produzir desigualdade, para dizer que um grupo era superior a outro e que, portanto, afirmam a diferença para produzir a exclusão. Eu acho que essa é a grande diferença, né, eu vou dizer, do nosso debate no campo dos movimentos identitários. Só, gente, saúde mental, eu ali para responder, Luiz, a gente pode conversar longo tempo, né? Eu acho que você tocou num ponto que ele é fundamental, a lógica do encarceramento, que serve para os hospitais psiquiátricos, para os presídios, para todas as instituições que querem conformar, né, aqueles que são colocados no lugar da monstruosidade, aqueles que se deve temer, ela também serve para sustentar essa sociedade desigual. E acho que hoje a gente vive uma questão mais perversa, Érica Cocai, que é conceber esses lugares também como um grande mercado, como um grande negócio, né? Então, se hoje
alguns grupos que pretendiam investir na educação e acham que é difícil uma agenda de privatização da educação, em especial porque eles falam que os professores, não é uma corporação, defende mais, é muito chato, não dá para falar nada de privatização na educação. Então, agora vamos arrumar um grande mercado. Vamos investir nos presídios, vamos fazer encarceramento em massa e vamos fazer um grande negócio. Afinal de contas, a merenda escolar a gente financia com 30 centavos, e uma alimentação no presídio custa R$ 7,00, e isso não significa que as pessoas que estão encarceradas têm uma alimentação melhor do que as crianças têm dentro das nossas escolas. Isso também hoje é visto como um grande mercado, porque vidas negras não importam, né? E a nossa luta é para que elas passem a importar e a valer nessa sociedade. Então, muito obrigado também a todos pelas questões. Eu, enfim, não tenho condição de comentar todas, mas vou tentar escolher, enfim, de modo a, pelo menos, levantar também algumas das questões, enfim, as questões colocadas. Eu vou começar pela questão do Roberto. Eu acho que você faz uma pergunta fundamental, né? Como ampliar a cidadania sem representação negra? Eu, enfim, ampliaria para outras, a sua pergunta para outros grupos também. Eu dizia que a história da cidadania não tem um roteiro fixo. De fato, não tem. Mas tem algumas regularidades que você pode observar comparativas de país a país. A sua questão vai num ponto central dessas regularidades, que a gente pode observar ao longo da história, que é exatamente o fato de que é o exercício de um direito que cria a possibilidade de demanda de novos direitos. O que aconteceu com... vou dar o exemplo do caso inglês, que é um paradigma para quem estuda cidadania. Primeiro, vieram os direitos civis. Quer dizer, o direito, por exemplo, de ir e vir, o direito de se associar. Foi com base no exercício desse direito de poder me associar, que foi criado um partido trabalhista. E que, portanto, permitiu que questões próprias ao universo dos trabalhadores fossem problematizadas e tematizadas no parlamento. Ora, foi o exercício desse direito político, né, de votar e ser votado, que levou um segmento tradicionalmente excluído do parlamento inglês, que permitiu ainda mais, permitiu que fossem forjados os direitos sociais. Quer dizer, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia e por aí vai. Então, de fato, ainda que isso é conhecido como o sistema de Marshall, que é o sociólogo que criou esse modelo a partir do caso inglês. Ainda que essas coisas, vamos dizer, esses direitos não sigam um roteiro único, de país para país, é o exercício de um direito que cria a perspectiva de outro. Por isso é tão grave o momento que vivemos, em que direitos são caçados, são perdidos. Né? Não é só pelos direitos, o que já seria suficiente, mas é que é o exercício de um direito que cria a perspectiva de conquista de novos direitos. Então, acho que a sua pergunta é fundamental. Com relação à participação que surgiu em várias das questões, eu
gostaria de lembrar que existe um custo social para a participação, sobretudo dos setores mais subalternos da sociedade. Né? Durante muito tempo, a dificuldade associativa foi lida, na sociedade brasileira, foi lida como sinal de uma apatia, de um defeito, vamos dizer, do povo, da nossa formação. Existe um custo para a participação. Né? A mobilização ela envolve um tipo de socialização e um tipo de experiência que, muitas vezes, nós negamos, na hierarquia desigual da sociedade, nós negamos aos grupos, enfim, subalternos. Então, isso cria, vamos dizer, isso é expressão, vamos dizer, dessa, enfim, esquina entre desigualdade social e participação política. Essa não é para justificar, mas eu acho que é bom lembrar algumas dessas componentes. Em relação ao tema, enfim, da intolerância, quer dizer, eu entendo que os sentidos das políticas identitárias eles não existem em si mesmos, né? Enfim, eles existem em relação, existem na experiência, tanto dos atores individuais quanto dos atores coletivos. Mas, ao lembrar a teoria do reconhecimento, eu estou querendo chamar a atenção para algumas operações básicas, compartilhadas, que talvez dificultem exatamente pôr em prática aquilo que a literatura também chama de demandas de direitos cruzadas. Quer dizer, como é que eu posso, na prática, como que você realiza enfim, o nós no eu, na prática? Você realiza exatamente dessa forma que a Macaé estava se referindo. Quer dizer, cruzando demandas diferentes. Quando você falou, bom, da experiência do orçamento participativo, né? É isso. É na participação que você pode aprender com a dor e com o sofrimento do outro. Você pode aprender sobre si mesmo com a experiência do outro. Né? Então, eu acho que o que está em jogo aqui, né, e eu estou praticamente citando Piaget, né, a ideia de passar de um padrão identitário compacto, centrado e autorreferido para outro, descentrado, voltado para fora, né, que permita justamente novas formas de cultivo do self, quer dizer, de como eu me vejo, de como eu me relaciono. Né? Enfim, acho que o que está em jogo Heloísa, quando você conecta esse tema com o tema do conflito, é exatamente uma visão, vamos dizer, uma nova visão do conflito como parte da construção de um aperfeiçoamento democrático e não como negação do outro. Quer dizer, aí nós voltamos para aquela esquina, mas não para o desencontro, para o encontro entre, como eu aprendo tanto com você, o encontro entre a república, a democracia e a república. Quer dizer, é preciso enfrentar os temas republicanos, como esse da tolerância, como esse de uma nova concepção de eu, uma nova concepção de sociedade, para além de um registro competitivo e excludente. Né? E eu acho que o orçamento participativo, como a Macaé se referiu, é uma dessas experiências, e nós precisamos
de mais experiências e de diferentes experiências que suscitem e suportem novas formas de imaginação política e identitária. Deputada Érica. Eu concordo com o Ruslan, que nós só tem saída com o aprofundamento da democracia participativa. Eu não estou falando de mobilizações em si, estou falando de participação. E nós tivemos, como disse a Macaé, belíssimas experiências. A ocupação das escolas foi isso, que é sentimento de pertencimento, que tem sido preenchido por um processo fundamentalista, que é sentimento de pertencimento. Quando eu estabeleço uma igreja e normas rígidas, e eu digo, me siga, que eu te levo para o paraíso, eu estou dando uma noção de pertencimento numa sociedade com muito sofrimento psíquico. Primeiro, a sociedade que emite todos os dias 2 mensagens antagônicas. Você liga a televisão e ali vai dizer, consuma para eu te respeitar. A validação social, ela passa pelo consumo. Então, as propagandas todas são nesse sentido. É a mão invisível do mercado que, como eu disse, captura o desejo. E, ao mesmo tempo, essa mesma sociedade diz, você não vai consumir. Porque o consumo é restrito a uma parcela mínima da própria população. Então, veja o que é, você que é psicólogo, as duplas mensagens. Ela provoca cisões, ela provoca duplo vínculo. Então, a sociedade com muito sofrimento psíquico. Uma sociedade que não tem espaços de construção coletiva, porque eles estão sendo moídos, deliberadamente moídos. Como todos os espaços de construção coletiva, eles são moídos. A própria política tem sido criminalizada. Política como instrumento de construção coletiva para transformação e elevação da dignidade humana. Então, eu vou moendo os espaços de construção coletiva e eu vou moendo os espaços efetivos de participação. E penso que nós temos que radicalizar. E que eu digo radicalizar, nós fizemos muitas conferências sobre os vários aspectos, mas as conferências não têm função resolutiva. Elas não se transformam em políticas públicas. Elas são espaços por si só importantes, porque são espaços de discussão, de reflexão e de elevação de consciência crítica, mas elas não se transformam em política pública. O orçamento participativo é um instrumento de participação direta, mas você pode definir os territórios. A Venezuela tentou fazer isso. A Venezuela, ela construiu um 5º poder, que é o poder popular, onde você tem desde as organizações de municípios, de províncias, você tem instrumentos de organização. E isso tem uma resistência imensa aqui. Eu lembro que a Dilma apresentou uma proposta de criar um conselhão. E o conselhão, o que seria? Ele não seria resolutivo, o conselho, mas ele romperia as caixinhas, faria um único conselho, um conselho onde participariam todas as representações dos diversos conselhos com o Estado, num diálogo com o Estado. Isso foi considerado na Câmara como uma experiência semelhante aos soviéticos, que é uma distância grande. Entre os soviets e o conselhão da Dilma, mas foi considerado assim. Não representaria nenhum avanço na capacidade resolutiva, mas há um temor. E o temor que deve nos lembrar que nós devemos também romper as caixinhas dos nossos próprios movimentos, porque eles ficam aprisionados pela sua própria construção das lutas mais imediatas e identitárias. Quando nós falamos de reafirmar as identidades, é para que você possa reafirmar a diversidade e desenvolver a coletividade. Porque você se eu me nego enquanto negro, enquanto mulher, enquanto LGBT, se eu me nego a mim mesmo, eu parto do pressuposto que eu não tenho uma identidade onde eu possa me firmar. Porque aí os trabalhadores, por muito tempo, desejavam terem nascido patrões. E os negros desejaram ter nascido, como se disse, da criança que se cobre de creme dental, nascidos brancos. E as mulheres desejavam ter nascido homens para poder ter espaços de poder. Foi no momento em que se resgatou a identidade, que se ocupou os espaços e, a partir daí, se construiu uma democracia, no prazer de se ser como se é.
no orgulho de se ser como se é, que é o próprio movimento LGBT. Você sai da vergonha imposta por uma heteronormatividade, pelo orgulho de se ser como se é. E aí você destrói a culpa, porque não existe nada mais que mais impõe culpa do que a dita meritocracia. Não existe meritocracia nesse país, mas tudo é mérito. Ah, não, as mulheres, não precisa de cota, porque nós não conseguimos aprovar a cota de 10%, nem colocar em votação uma proposta de emenda constitucional de 10% para as mulheres. Não da lista, não da nominata, porque as mulheres, 30%, é para eleger os homens, para compor a chapa para poder eleger os homens. Porque eles diziam, vocês têm mérito. Aí diziam, não queremos a cota para os negros, porque os negros têm mérito de chegarem... Não, tem paredes de vidro e que desenvolve muita culpa. As mulheres que dizem a elas, ocupa teu espaço público, mas sua casa não pode estar desarrumada, seu filho não pode adoecer, você não pode pedir... É culpa! É culpa e culpa e culpa. A culpa de eu ser excluído é a construção que é feita, a narrativa que é feita, porque há uma lógica de meritocracia rádia, tem uma meritocracia pesada, que impõe que há um mérito, que você conquista o mérito, que vai se refletir nas pesquisas. Ora, a pesquisa que foi feita por uma universidade, ela indica que a população entende que melhorou a sua vida nos governos Lula e Dilma, mas 50% diz que melhorou por mérito próprio, 40% por obra divina e 10% apenas por sujeitos coletivos. Isso significa que falta um espaço de educação para a construção de consciência crítica e da condição de sujeito, mas falta políticas culturais e falta os espaços, inclusive de fala. As mulheres são silenciadas, os negros são silenciados, a população LGBT, em grande medida, é silenciada. É preciso romper as mordaças. E aí, quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando de atenção básica em saúde mental para lidar com sofrimento, para lidar não apenas com a doença identificada, mas com sofrimento, porque aí você percebe que o teu problema não é um problema individual, é um problema que é coletivo, é uma patologização de um problema social, uma psicologização de um problema social, e você dialoga com a sua capacidade de resiliência. Veja o que é, para dar um exemplo da saúde mental, o que foi a reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica, ela é em curso, que é do deputado de Minas, né, Paulo Delgado, mas, assim, ela é, na sua essência, a democracia, a participação. Os serviços substitutivos, eles pressupõem a participação e o diálogo. É a experiência de Trieste, em Basaglia, que significam as assembleias, que eu vou dizer como é que eu vou fazer, como é que eu vou gerir essa unidade. É uma radicalidade democrática. Porque gestão democrática não é só eleger os chefes, ou os diretores de escola, ou os chefes de posto de saúde, ou coisa que o valha. É você fazer um processo de radicalidade, onde a comunidade que está naquele espaço, ela possa definir sobre aquele espaço, aquele território. Isso estendido em nível de bairro. Isso estendido no projeto do governo Lula, do Pronace, que era as Mães pela Cidadania. Que as mães iam discutir, porque as mães é que choram os seus meninos que morrem, ou seus meninos que estão nos cárceres ou nas unidades de internação de adolescentes. Então, portanto, essa radicalidade, que significa devolver o teu destino para você mesmo, em uma construção coletiva, ela significa a saída para o problema que nós estamos vivenciando, porque não vai se dar no parlamento. Veja a Revolução Russa, que está fazendo 100 anos. A Revolução Russa foi a maior experiência de transformação que nós tivemos no século XX e que se originou nas lutas emancipatórias da África, se desdobrou como reação ao estado de bem-estar social em vários países da Europa, enfim. E o que eram as Dumas, o que era o parlamento russo, no momento em que estava se tomando poder. O que era o parlamento? O parlamento ele nunca vai acompanhar, penso eu, ao mesmo nível de amadurecimento transformador da sociedade,
Não vai, porque as regras são regras estabelecidas por eles, porque as regras... O que nós conseguimos mudar de reforma política? Quase nada, porque parlamentar não vai fazer suicídio coletivo, não vai aprovar normas que o poder econômico, o poder na mídia, que esses sejam mitigados, porque significa retirar o próprio poder dele. Não vai aprovar as normas... O Nilmário tem um projeto para considerar como se os povos indígenas no Brasil fossem uma representação estadual, para que obrigatoriamente se tivesse indígena. Só teve um indígena na história do parlamento brasileiro, foi o Juruna. Depois nunca mais. Não tem nenhum indígena no parlamento. Com um povo que está enfrentando, para além do genocídio, um etnocídio, porque está se impedindo que sejam indígenas, e um epistemocídio, que é a anulação do conhecimento, que, aliás, o povo de terreiro também enfrenta e os povos tradicionais enfrentam. Então, a reforma psiquiátrica, ela partiu disso aí. E vamos ver o que foi a reforma psiquiátrica. Quando se nomeou o Valença para ser coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, houve uma reação no Brasil inteiro. Os profissionais, os usuários, houve uma ocupação em Brasília, uma locupação em Brasília, que as pessoas foram lá para o manicômio, eu não volto. Era o que elas falavam. Eu não volto para o manicômio. Isso foi internalizada. Essa construção e essa transformação da anulação dos manicômios. E o governo teve que recuar e tirar o Valença, porque não conseguiu mantê-lo pela reação. Mas foi uma reação que foi do Rio Grande do Sul ao Amapá, foi no Brasil inteiro. No Brasil inteiro o pessoal saiu em luta. No Brasil inteiro, o pessoal disse, nós não vamos permitir retrocesso na política de saúde mental, porque ela custou muitas vidas, muita dor e também muita esperança e muita luta. Eu acho que quando nós estabelecemos os espaços de ocupação, os espaços de construção coletiva, nós estamos fazendo um processo de rompimento do que nós estamos vivenciando, para que nós tenhamos mais negros no parlamento. Nós temos menos mulheres na Câmara Federal do que em países onde as mulheres usam burcas. Só para a gente não esquecer que temos nossas burcas invisibilizadas e nossas mordaças invisibilizadas. E quando você estabelece, por exemplo, a saúde mental na política, na atenção básica, que é os espaços de fala, mulher não tem espaço de fala. Qual espaço de fala que as mulheres têm? Não tem espaço de fala, querem nos silenciar em todos os cantos, inclusive no próprio parlamento. Mas as mulheres, quando elas constroem o espaço de fala, a população em geral, para lidar com o sofrimento antes que ele se consolide numa doença. E qual é a lógica do parlamento? É responder ao anseio da sociedade que tem um medo, que é um medo em grande medida construído pela espetacularização da violência. Dizer que a violência é infanto-juvenil, isso é um absurdo, isso é negação dos dados. Nós temos 0,07% dos adolescentes em medida de internação. 0,07%. 65% dos adolescentes entram na vida infracional por crime contra o patrimônio, buscando o que construíram como instrumento de validação social. Consuma, para eu te respeitar. Não dá o direito de consumir. E ele vai entrar para a droga, que é a sociedade superficializada, que é o prazer superficializado do consumo, da drogadição, é a busca de prazer a partir dos ícones que foram construídos. Então, portanto, eu diria que os desafios que estão postos são esses, inclusive para o Poder Judiciário, que não tem controle. Não tem controle. Você tem um presidente do Tribunal Superior de Trabalho que negou, que falou não do lugar de quem está na Justiça do Trabalho. Falou do lugar de assessor de Michel Temer. Falou do lugar de quem está atrás das reformas e retirar direitos. Ou seja, a Justiça do Trabalho, que foi criada para dizer que havia uma relação de forças diferenciadas entre empregadores e empregados, e, portanto, tinha que ter um olhar diferenciado, o mesmo princípio, mutatis mutandis, que deu origem à Lei Maria da Penha, ela está sendo anulada. A Justiça do Trabalho vai ser dizimada com essa reforma trabalhista. E você vai ter cada vez mais encastelado e monarquicamente os poderes se instituindo. Só para se ter uma ideia, se não me falha a memória, na bancada da Paraíba,
só tem um deputado, que é o deputado Luiz Couto, que é do PT, que não tem um sobrenome, que não vem de uma dinastia política, que vai se renovando e monarquicamente vai dominando, para que a gente lembre que também não fizemos ainda o luto definitivo da própria monarquia. Isso são desafios que estão dados, e eu penso que é por aí. É pela democracia participativa, pela democracia direta, porque o parlamento nunca vai representar, no meu pensar, o verdadeiro sentimento de transformação da própria sociedade. E ele vai trabalhar na perspectiva de se aproximar à sociedade, de não olhar para baixo e não falar para o chão, na medida em que a população também o pressionar. E por aí nós vamos construindo. Só para encerrar, o povo ele dá respostas. Não é? Eu penso, olha a contradição que nós estamos vivenciando. A população ela repudia o governo Temer, ela elege o Lula em primeiro turno, mas ela não se coloca em movimento. É como se ela dissesse, a minha participação, que é uma transferência, em verdade, de ação, é eleger Lula para que ele possa revogar o que está acontecendo. É a ausência de luto de ditadura. É a falta de participação direta e da construção de rupturas que o Brasil, em função dos mitos, a ditadura não foi tão dura. Enfim, alguém já disse isso na Câmara. E eu digo, a ditadura, você mede o poder dela por quanto ela ficou na nossa contemporaneidade. E ela ficou muito, muito. Ela está bem presente em vários aspectos, até porque os direitos humanos são relativizados. Parece que a sociedade diz, não, se é preso, tem ficha corrida e tal, tudo mais, parece que se permite práticas contra os direitos. Eu já vi várias vezes as pessoas dizerem, a criança pobre é melhor trabalhar do que ir para a droga ou para o crime. Quer dizer que criança pobre não tem direito à infância. Ou é droga, ou crime, ou então é o trabalho que todos roubam o próprio direito. Então, a relativização dos direitos, e aí você mata os direitos, porque se eles não são universais, eles não são direitos, e eu me calo com Paulo Freire, que diz, a minha liberdade ela não começa onde termina a liberdade do outro, ou ela não termina onde começa a liberdade do outro. Se tem alguém que não é livre, nós não somos livres, não podemos nos sentir livres. E Rosa Luxemburgo, que diz, vamos lutar por uma sociedade, sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes, e que tenhamos como substância a própria liberdade. Uma sociedade livre de prisões, de armários e de manicômios.